Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Caio Vilar e vou estar apresentando um trabalho da matéria de Nutrição de Ruminantes, ministrada pelo professor José Antônio de Freitas. E hoje eu vou estar explicando um pouquinho sobre a silagem, o que é a silagem e qual a importância dela para a nutrição de ruminantes, no caso dessa propriedade, a nutrição de vacas para a cria. Bom, primeiramente, o que seria a silagem e qual a forma de fazer a silagem? A silagem é geralmente feita por milho ou sorgo, que é as principais matérias-primas para fazer a silagem, podendo ser utilizado capins-elefante ou braquiárias, por exemplo. Então, para termos uma boa silagem, é preciso ser feita um bom plantio, uma boa escolha da semente, uma adubação muito boa do solo, controles de plantas daninhas. Por quê? Por causa que se tivermos alguma falha em um desses quesitos, vamos ter uma silagem de péssima qualidade. Tendo uma silagem de péssima qualidade, os animais que são muito seletivos vão rejeitá-la, sendo assim, teria um gasto a mais para o produto. E agora, qual seria o ponto correto dessa forragem? Bom, quando pensamos nesse quesito, pensamos em dois tipos de análise. Primeiro seria quando essa silagem estiver muito úmida, esse milho no caso. Ele teria uma facilidade na colheita, uma praticidade para cortar nos implementos agrícolas e uma facilidade no ensilamento, que seria fazer o silo na trincheira. Já olhando por outro lado da desvantagem, a gente teria uma menor quantidade de matéria seca ensilada, um menor valor energético, uma queda lenta do pH dentro do silo, um baixo consumo pelos animais e uma alta produção de chorume. Com isso, terá uma grande perda de nutrientes. E quando fizermos a silagem de uma forrageira mais seca, a gente vai ter grãos mais cheios, com maior produção de matéria seca por área, porém, a gente, no caso a máquina que vai estar fazendo a colheita, vai ter uma maior dificuldade na picagem desse material. Vai ter uma difícil compactação, uma perda de carboidratos solúveis, perda de proteína bruta por conta do superaquecimento, maior chance do aparecimento de fungos e mofos e terá uma maior seleção pelos animais e uma perda de material no campo. Bom, e após o plantio, como é feita a colheita e o armazenamento dessa silagem? Bom, a colheita é feita através de tratores e implementos agrícolas que serão cortados e jogados em cima de carretões, onde esses carretões vão vir para esta trincheira, por exemplo, que seria uma das formas de armazenamento dessa silagem. Após essa silagem ser descarregada nessa trincheira, tratores vão passar por cima para fazer a compactação dessa silagem para que tenha o mínimo de oxigênio possível. E após a compactação, já está pronto? Não, ainda precisamos fazer o cobrimento ou o enlonamento dessa silagem para que não entre oxigênio. Dessa forma, usamos lonas, que é posta acima dessa silagem, e depois podemos colocar telhas ou até mesmo terra para compactar essa lona. E após o ensilamento, é preciso feito um manejo de no mínimo 30 dias após feita a silagem para ser ofertada para os animais. E agora, como seria a forma correta de manusear esse silo? Bom, primeiramente seria fazendo a retirada da lona de pouco a pouco para fazermos a retirada da silagem, que deve ser homogênea, para que não haja furos na silagem e que não haja perda para esse produtor. Podemos utilizar um garfo e depois pode ser posto em sacos, em balde ou até mesmo com um trator, que em grandes fazendas é utilizado para tratar diretamente ao coxo para essas vacas. O pH da silagem ela gira em torno de 4 a 5. E por que a silagem na dieta dos bovinos? Bom, a silagem é geralmente utilizada na dieta de vacas leiteiras, com uma alta produção, pois como elas têm uma alta produção, precisam de um alto consumo de alimento. Mas pode ser usado também em vacas de cria ou também em confinamentos. Por que o uso da silagem? Bom, o uso da silagem geralmente é feito nas estações de outono e inverno, pois algumas propriedades com pior manejo possuem pastos rapados, sendo assim não tendo o volumoso para os animais. E como a silagem é uma forma mais, como eu posso dizer, uma forma mais barata para o produtor, assim ele consegue fazer mais silagem e ofertar nessas estações para o seu gado. Com isso, a silagem é uma fonte alternativa com custo adequado para o produtor. E também é muito importante para as vacas que estão magras
ou que estão com bezerros no pé, pois ela estando magra, ela precisa de muito nutriente para se manter e nutrir seu bezerro também na formação do leite. Com isso, é uma fonte viável para o produtor e de alto valor nutritivo para as vacas e seus bezerros. Estudos relatam que animais que tiveram uma dieta contendo silagem consumiram 1 kg a mais de matéria seca do que animais que tiveram uma dieta contendo pré-secado ou feno somente junto com um volumoso. Vou falar um pouco sobre a fisiologia do rumen para entendermos um pouco mais. No rumen, sabemos que o pH fica em torno de 6 e 7, e nele existem as bactérias microbianas, que são responsáveis por fazer a fermentação desses alimentos e a liberação dos nutrientes, como os ácidos graxos voláteis, que é uma importante fonte de energia para os animais. Os animais podem receber dois tipos de dietas ricas em fibras ou em concentrado. As fibras estimulam na ruminação, possuem uma degradação lenta e são precursores de acetato. Já o concentrado causam acidose nos animais, que seria o excesso de ácido lático. O ácido lático leva a baixa no pH ruminal, que vai desfavorecer o crescimento das bactérias aminolíticas, e com isso vai reduzir a degradação de fibras e a absorção de nutrientes. Estudos relatam que o rumen com um pH de 6,7 é possível ter 90% da velocidade máxima da taxa de degradação. E agora, como podemos medir essa taxa de degradação? Podemos medir com animais fistulados ou até mesmo nas fezes. Obrigado pela atenção, esse foi o meu trabalho e agora eu vou deixar com vocês um vídeo da dieta desses animais no fim da tarde.